Muito bom dia, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Desde 2017, Cabo Verde tem sido exposto a choques climáticos, económicos e sociais com forte impacto no rendimento das famílias cabo-verdianas. As secas severas provocaram quebra de produção agrícola. O peso da agricultura no PIB passou de 8,6% em 2016 para 4,9% em 2021. As famílias rurais foram as mais afetadas. Implementamos programas de mitigação dos efeitos da seca e dos maus anos agrícolas em benefício dos agricultores, criadores de animais e famílias das zonas rurais. A pandemia da Covid-19 provocou uma elevada contração económica com impacto no emprego e no rendimento das famílias. Para além das medidas de proteção ao emprego e às empresas, reforçamos a abrangência do rendimento social de inclusão e emergencial, criamos o rendimento social solidário para os operadores do setor informal e do regime REMP, para vigorar durante o estado de emergência na pandemia da Covid-19. A guerra na Ucrânia fez a inflação disparar a nível mundial em 2022, interrompendo o percurso de vários anos de baixa inflação. A inflação atingiu fortemente os países com os quais Cabo Verde tem o essencial das suas relações comerciais. Na zona euro, a inflação passou de 2,6% em 2021 para 8,3% em 2022. Em Portugal, a inflação passou de 0,9% em 2021 para 7,9% em 2022. Cabo Verde passou de uma inflação de 1,9% em 2021 para 7,9% em 2022. Perante este cenário e este contexto, implementamos medidas financeiras, fiscais e de regulação para mitigar os efeitos da inflação importada que atingiu fortemente os preços dos produtos energéticos, combustíveis e eletricidade e os preços dos produtos de primeira necessidade, como os cereais. A inflação provocou em Cabo Verde um agravamento dos custos dos produtos energéticos em 2,1 milhões de contos. Um enorme choque externo, agravado pela desvalorização do euro face ao dólar. Devido às medidas tomadas pelo Governo, apenas 20% desse choque energético foi transmitido aos consumidores. O Estado absorveu, direta ou indiretamente, 80% do choque. Caso as medidas não tivessem sido implementadas, os preços do gás butano, da gasolina, do gasóleo e da eletricidade teriam tido aumentos muito superiores aos registados. Por exemplo, se medidas não tivessem sido tomadas, o preço do gás butano ultrapassaria o preço que vigorava em fevereiro de 2022, antes do início da guerra. Sem as medidas, o valor da tarifa de eletricidade de segundo escalão, que é onde estão a maior parte dos consumidores domésticos, seria 67% acima do valor antes da guerra. No entanto, só aumentou 15%. Sem as medidas, a tarifa social de eletricidade teria um aumento de 157%. No entanto, não aumentou. Os produtos alimentares de primeira necessidade também foram fortemente afetados pela inflação importada, particularmente o milho, o trigo e óleos alimentares. De acordo com o índice de preços da FAO, o preço de cereais atingiu em 2022 um aumento de 17,9% em relação a 2021. Estamos a falar de preços internacionais. O preço mundial do trigo atingiu um recorde em 2022, 15,6% acima das médias de 2021. Isto quer dizer aumentos brutais. Em 2020 e 2021, no quadro da proteção dos rendimentos face aos impactos da crise provocada pela pandemia da Covid-19, nós tomamos medidas para a estabilização de preços dos cereais, farinha de trigo e milho. Em 2022, tomamos medidas para conter o impacto da inflação através da compensação financeira negociada
antes de cada importação com os principais importadores, reforçando o estoque de cereais e bonificando também o preço da ração animal e reforçando a renda familiar através de trabalhos públicos. Caso medidas não tivessem sido tomadas, os preços do milho e da farinha de trigo de 2022 teriam aumentos de 19% e 28%, respectivamente. Ainda para mitigar os impactos da inflação importada, recentemente o Governo acertou com a MOAV uma redução de 14,4% do preço final da farinha de trigo para os fabricantes de pão. Em contexto difícil de crises conjugadas, provocadas pelas secas severas da pandemia e da guerra na Ucrânia, tomamos medidas com impacto sobre os salários, as pensões dos trabalhadores e medidas de proteção social com impacto no rendimento das famílias mais vulneráveis e pobres. Aumentamos o salário mínimo nacional de 11 mil escudos para 13 mil escudos e de 13 mil escudos para 14 mil escudos. Em 2019, fizemos a atualização salarial e das pensões em 2,2%, superior à inflação acumulada de 1,8% entre 2016 e 2019. Em 2023, fizemos a atualização salarial e das pensões, fixando entre 1% a 3,5% o aumento dos salários e das pensões, com maior incidência nos salários e pensões mais baixos. Regularizamos pendentes com progressões, promoções, reclassificações e implementamos quadros privativos, beneficiando um grande número de trabalhadores da administração pública, com impacto de 3 milhões de contos entre 2016 e 2023. Em 2020, aumentamos a pensão social de 5 mil escudos para 6 mil escudos. Para 2023, mais 3 mil idosos receberão a pensão social, totalizando 25.680 pensionistas, que representa uma despesa anual de 1,8 milhões de contos. Criamos o rendimento social de inclusão. Mais de 5 mil famílias recebem esse rendimento. A gratuidade do ensino básico e secundário, a isenção da taxa moderadora de saúde, as tarifas sociais de água e eletricidade representam transferências financeiras às famílias, com impacto acrescido nas famílias mais pobres e vulneráveis. Em contexto difícil de crises, a economia crescerá em 2022 entre 12% a 15%. A previsão de inflação para este ano de 2023 situar-se-á em 3,7%, consistente com as previsões de desagravamento da inflação a nível mundial, embora continuem com níveis elevados comparativamente aos períodos antes da guerra na Ucrânia. Em janeiro deste ano, os preços internacionais de todos os combustíveis, exceptuando o gasóleo, estão mais baixos do que em janeiro de 2022. As medidas de estabilização dos preços dos produtos energéticos e dos produtos alimentares de primeira necessidade reduziram a inflação em 2022. A inflação em 2022 situou-se em 7,9%. Sem as medidas, teria atingido 11,8%. Todos sabemos que o contexto ainda é de incertezas. Continuaremos a acompanhar a evolução dos mercados internacionais e tomaremos medidas adicionais para proteger os cabo-verdianos. Sintetizo que, na política de rendimento e preço, não nos limitamos apenas à reposição do poder de compra dos trabalhadores. Preocupamos também com aqueles que sofreram os efeitos das secas severas, mitigando o impacto da seca e dos maus anos agrícolas no rendimento das famílias rurais. Protegemos durante os vários anos, pelo menos 2, 3 anos da pandemia, o impacto económico e social sobre o emprego, o rendimento
das famílias, particularmente protegendo também as famílias mais pobres. Durante a guerra e com esta situação da guerra na Ucrânia, o impacto inflacionista, voltamos a proteger, através de estabilização de preços, o rendimento dos cabo-verdianos. Queira resumir e concluir, Sr. Para além disso, tomamos medidas no sentido de compensar pelos efeitos da inflação rendimentos dos trabalhadores e as pensões dos idosos do regime não contributivo. Portanto, é um leque de medidas para produzir efeitos sobre o rendimento das famílias e o rendimento das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, pela sua intervenção.